Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Eu não sei se você, ou se muitos de vocês se lembram de um personagem onde o falecido Chico Anísio interpretava. Esse personagem era conhecido pelo nome de Justo Veríssimo. Era um político, na verdade um deputado. E todas as vezes que as pessoas perguntavam para Justo Veríssimo a respeito dos pobres, ele tinha duas frases que normalmente as pessoas, ao ouvirem ele dizer, da maneira com que ele falava, todo mundo dava risada. A primeira era: pobre tem é que morrer. A segunda frase: eu quero que o pobre se exploda. Então, toda vez que ele falava da sua campanha como deputado, ou o que ele iria fazer, eles perguntavam a respeito dos pobres, porque na verdade é sempre essa massa de pessoas que normalmente, não vou dizer todos, mas a maioria dos políticos manipula. E essa era a ideia, uma crítica, tanto é que o nome dele já é uma crítica no nosso contexto, né? Justo Veríssimo. O que esse personagem dizia, meus irmãos, em tom de brincadeira, na verdade, expressa uma triste e terrível atitude, encontrada em inúmeras pessoas. A atitude de desprezar e tratar mal quem é pobre. Já nos tempos do apóstolo Tiago, havia algumas comunidades cristãs, essa tendência de desprezar o pobre e favorecer os ricos. Infelizmente, em nossos dias, isso também não mudou muito, né? Embora essa carta pastoral de Tiago foi redigida antes do ano 70, parece que ela foi escrita ontem, ou hoje à tarde. Na verdade, como é necessário conhecermos de novo essa carta, a simplicidade e a aplicabilidade dessa carta para os nossos dias. Hoje à noite daremos início ao segundo capítulo desse livro. Embora eu tenha lido os 13 primeiros versículos, por se tratar do mesmo assunto, eu gostaria de dividi-los em duas partes. Hoje veremos até o verso 7, e se Deus quiser, o próximo domingo a gente pode terminar com os outros demais. Bem, um grave problema estava acontecendo entre os cristãos. E acredita-se, alguns estudiosos, que Tiago viu isso acontecendo e ele fez questão de registrar. Muitos questionam, mas isso quando ele menciona no começo, no verso 2, suponhamos, ou dependendo da sua versão, por exemplo,
mas muitos acreditam que da maneira com que ele escreve, especialmente as perguntas com que ele faz no original, que leva a respostas afirmativas, tudo indica que Tiago viu isso acontecendo diante dele. Ele faz questão de registrar. E ele vê muitos adulando ali os ricos e ao mesmo tempo desprezando os pobres, aonde isso jamais deveria acontecer. Possivelmente numa sinagoga, onde ele quer dizer aqui, numa reunião de vocês. O verso 2 e 3, eu vou ler novamente, eu gostaria que você atentasse para os detalhes. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas. Aqui o anel de ouro significa status. Na verdade, qualquer anel na mão do contexto romano significava status. Ouro, não só qualquer status. E as roupas finas no original, reluzente. Sabe aquela roupa que você olha e chama a sua atenção? E normalmente nós associamos a roupa com o status da pessoa. É isso que Tiago quer que a gente preste atenção. Suponhamos que de repente você olha na porta da nossa igreja e entra alguém que você sabe que tem um status considerável na sociedade e bem vestido. E ele continua. E também, olha que interessante, no primeiro, suponham na reunião de vocês, entre um homem ele não vai falar com um homem rico, ele vai trazer aquilo que nós valorizamos com riqueza. O segundo, ele já fala, um homem pobre. Também entre um pobre, e aqui ele faz esse contraste, roupas velhas, que não vai chamar sua atenção. Pior, vai fazer você fugir dele, porque além de ser velhas, são sujas, são fedidas. E ele continua. Se você derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, ou seja, um local de destaque. Sabe, aquela pessoa que é tão importante que às vezes alguém chegou antes, você tira aquela pessoa que chegou antes para colocar aquela pessoa? Essa é a ideia de um lugar apropriado. É você querer com que aquela pessoa esteja em destaque no meio de todos. E ele continua. Para o pobre, mas disserem ao pobre, na segunda parte do verso 3, você fica em pé ali, ou seja, fica no canto, se sobrar algum lugar você senta, ou no final das contas, se não sobrar nenhum lugar, você pode sentar no chão. E aqui Tiago faz questão de colocar essa frase, sente no chão, junto à estrada onde põe os meus pés. Hoje de manhã a gente viu maiores detalhes disso na EBD, do significado do pé, dessa desonra que o pé traz no corpo, não pelo pé ser alguma coisa ruim no corpo, não, mas por ele estar constantemente sujo, ele está em contato com a terra. Por outro lado, a cabeça é a parte mais honrável do corpo, é por isso que os asiáticos prezam muito pela cabeça. Mas aqui Tiago, nesse contexto cultural, ele quer dizer na posição mais humilhante possível para alguém sentar ou participar da reunião. E aí ele faz exatamente essa primeira pergunta. Não estarão fazendo discriminação, talvez na sua versão, acepção de pessoas, fazendo julgamentos com critérios errados? Conforme o ensino bíblico, desde o período do Antigo Testamento, essa atitude que nós acabamos de ver diante dos nossos olhos, algo que Tiago traz essa ilustração para que você entenda o que ele quer nos ensinar, essa atitude é totalmente contrária à vontade de Deus. Por quê? Porque em Deus não há parcialidade. Se Deus fosse agir com parcialidade, todos nós estaríamos no inferno agora. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vê como você vê o externo, Deus vê o coração. E é esse coração que ele muda. E é interessante que a mudança acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. No máximo que a gente pode conseguir, humanamente falando, é mudar comportamento, se é que a gente muda alguma coisa. Mas Deus transforma para pessoas. E aqui nós vemos que Deus não trata ninguém com parcialidade. Ele trata todos sem distinção, independente da cor da pele, independente da condição financeira, da capacidade intelectual, da posição social. Por isso, Tiago vai fazer essa pergunta. E no original, essa pergunta só tem uma resposta afirmativa. Deus não faz, não é possível. A maior dificuldade que temos em relação,
não só esse capítulo 2, mas com essa carta pastoral de Tiago, não é entender. Ela é muito simples, é muito direta até demais muitas vezes. Alguns comentários falam que ainda bem que ela tem só 5 capítulos, que é uma carta difícil de digerir. Tão direta que ela é, tão sincera que ela é. Mas a maior dificuldade não é entendê-la. Esses 13 versículos aqui, até o Samuel entendeu o significado. A maior dificuldade para nós como igreja é viver isso. É colocar o que Tiago está trazendo à luz para nós em prática. E acima dos nossos sentimentos, não só daquilo que nós conhecemos, mas para que isso influencie além dos nossos sentimentos. Martin Lloyd-Jones escreveu o seguinte: o primeiro grande motivo para o viver cristão é intelectual. Os cristãos não vivem meramente segundo seus sentimentos e impulsos. São governados por seu entendimento da verdade. Eles sabem quem são e compreendem que devem comportar-se de acordo com o que são. Fecha aspas. A nossa identidade influencia tudo aquilo que nós fazemos. É por isso que é importante conhecermos a verdade, mas essa verdade precisa afetar quem nós somos e o que nós fazemos com ela. Eu queria destacar 3 pontos. O primeiro, hoje à noite: os pobres devem ser tratados com a compreensão de que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores da sociedade. Ou, se você quiser, são diferentes dos valores lá do final do verso 27, dos quais nós precisamos deixar de sermos corrompidos. Tiago faz uma severa crítica contra os cristãos que concediam esses privilégios especiais aos ricos só porque eram ricos. O critério injusto que ele condena aqui é porque eles tratam aquelas pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E eles não davam atenção ou valor aos pobres porque eles eram pobres, porque eles não tinham nada para oferecer. E isso por uma razão muito simples. No verso 27, quando ele vai dizer daquela religião pura e imaculada que Deus aceita, ele vai dizer: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Nós vimos na semana passada do significado disso, ou dos mais necessitados. E aqui ele começa a trazer um exemplo prático: os pobres. A sociedade não cristã, meus irmãos, ou esse mundo do final do verso 27, a gente tem que tomar cuidado para não nos contaminar. É uma sociedade que também estava na época de Tiago, quando ele escreveu, e ela age dessa maneira. Ela valoriza as pessoas pelo que elas têm, ou pelo que elas podem te oferecer em troca. Só que nós somos uma sociedade diferente. A igreja de Cristo Jesus não deve agir com esses valores. A sociedade não cristã, ela valoriza a pessoa não pelo que ela é, mas pelo que ela tem, ou, como eu disse, o que ela pode oferecer. Aos olhos de Deus, é pecado agir assim. E é muito prático para a nossa vida pessoal. Quem são seus melhores amigos e por quê? É pecado agirmos assim, pois o reino de Deus tem uma escala de valores totalmente diferente da escala de valores da sociedade não cristã. É natural que fora da igreja valorize-se quem tem dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro pode comprar quase tudo, na verdade. Isso é comum fora dessas 4 paredes. Mas as coisas não funcionam assim entre os seguidores de Jesus. A Grazi leu, onde ela mencionou que Cristo, o justo, na palavra de Deus, na abertura da liturgia, justo, embora, se você olhar para o símbolo da mulher do direito, ela tem uma venda sobre os olhos, porque a balança sobre a mão dela não pode ser parcial, nem para um lado nem para o outro. Deus não tem venda nos olhos. Ele sabe quem realmente você é, o que você tem. Ele é o único justo. E mesmo Ele sendo justo, Ele não nos tratou. E a gente vai ver depois no domingo que vem, dessa misericórdia que triunfou sobre o juízo. Quem somos nós para tratar as pessoas com julgamentos ou critérios injustos? Nós devemos fazer julgamentos justos.
com critérios justos, especialmente em conformidade à palavra de Deus, mas jamais injustos como esse aqui. Você tratar as pessoas pelo que ela tem. E Tiago, olha no verso 5 comigo. Diante desse testemunho do Tiago, sem dúvida indignado ao ver essa parcialidade, esse favoritismo, essa acepção de pessoas dentro de onde jamais poderia acontecer, dentro da casa de Deus, ele fala com ternura, ele fala com amor, ele vai dizer: ouçam, meus amados irmãos. É por isso que a verdade dita em amor tem um poder que nenhum grito pode fazer diferente. Eu tenho um amigo que diz que quando você grita é porque o argumento é fraco. Tiago não precisa gritar aqui. Ele já trouxe a consciência daqueles cristãos que não pode ser dessa maneira. E ele continua: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? De novo, no original, essa pergunta só tem uma afirmação positiva. Sim, Deus escolheu. Deus escolheu os pobres. Por que Deus escolheu os pobres? Paulo vai dizer: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Observe o paradoxo, ou melhor dizendo, a contradição entre o sistema do mundo e aquilo com que Deus valoriza. E ele continua: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim, olha o propósito pelo qual ele fez isso, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. De fato, quase sempre, as pessoas mais pobres são as mais receptivas em relação ao reino de Deus. E Deus, desde o Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento também, Ele tem um carinho muito especial pelos desprezados. Não é à toa que Ele é conhecido, especialmente no Antigo Testamento, o Deus dos órfãos e das viúvas. E é interessante que os ciclos, eles confiam mais no dinheiro, e é por isso essa dificuldade, como foi lido também na liturgia de Hebreus, em relação ao contentamento, não será apegado ou amor ao dinheiro, porque isso dificulta nós nos apegar ao que realmente importa, ou a pessoa que nós deveríamos reconhecer que nunca nos abandona, seja na escassez ou seja na abundância. Os ricos têm essa dificuldade. Não é à toa que Jesus disse palavras duras a esse grupo de pessoas. Olha o que ele escreveu: mas ai de vocês os ricos, e aqui de novo ele fazendo um contraste com os pobres, os humildes que irão herdar o reino. Eles podem passar pobreza material aqui, mas eternamente eles vão reinar com Cristo, eles vão ser dono do mundo. E ele faz esse contraste com os ricos, onde eles colocam a confiança nas riquezas. Ai de vocês, o ai significa maldito, maldito. Ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação, ou seja, o conforto que o dinheiro proporciona, a segurança que o dinheiro proporciona, o status que o dinheiro proporciona, essa consolação do rico. E ele continua: ai, de novo, ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar. Lucas 6, versos 24 e 25. A igreja cristã não pode cometer o pecado de desprezar o pobre só porque ele não tem dinheiro, e dar privilégios ao rico só porque ele tem dinheiro. E hoje de manhã eu falei algo muito perigoso que talvez pode acontecer no nosso meio ou em qualquer outro meio cristão. É quando nós vemos um irmão que tem um status de rico, vivendo em pecado, e nós toleramos, nós não o disciplinamos, porque o dízimo do irmão é muito importante. A gente não pode deixar com que o irmão fique ofendido ou saia da igreja, porque afinal de contas, ele é o maior dizimista. Meus irmãos, isso é amor ao dinheiro, mais do que amor ao dono da própria igreja, que estabelece os padrões pelo qual nós precisamos ser como corpo.
e não tolerar qualquer pecado de quem quer que seja, não importa a posição dela, não importa se for pastor, se for líder, nós precisamos tomar muito cuidado. E aqui eu fui muito prático nesse contexto eclesiástico, que eu já vi isso acontecendo, pessoas que não corrigiram certos tipos de pessoa porque tinham um maior dízimo. Isso é triste, mas é uma realidade. E pessoas que eu já vi que confrontaram a ponto de rachar a igreja, mas ele permaneceu do lado de Deus, porque no fim das contas, um dia ele vai ter que prestar conta dessa igreja, e a maneira com que ele a conduziu, em conformidade ao dono da igreja, ou em conformidade ao status que as pessoas consideram acima do dono da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A igreja do Senhor Jesus não pode aceitar também essa teologia da prosperidade, como se pobreza fosse maldição, e é até contraditório, porque essas igrejas que pregam a prosperidade estão cheias de pessoas pobres, e lá elas vão ouvir uma mensagem contraditória, que elas precisam ser ricas. Olha como é contraditório, olha como vai contra senso, como é irracional um tipo de teologia desse tipo. Pobreza não é maldição, meus irmãos. Talvez a maioria de vocês aqui nasceu num contexto pobre. Eu tive que começar a trabalhar com 7 anos de idade. Minha mãe teve que me tirar da escola, ficar 6 meses para poder ajudar ela a trabalhar na lavoura de café. E graças a Deus, pelas dificuldades que eu passei, e hoje me torno o homem que eu sou. Glória a Deus por isso. Pobreza não é maldição, pelo contrário, às vezes pobreza é a maior bênção que nós recebemos, se ela de alguma forma foi um meio de nos levar à maior riqueza. Mas um dia, nós precisamos reconhecer que talvez Deus pode te dar uma condição melhor, e aí você vai ser generoso? Essa semana, eu compartilhei com a Vânia, algo que um pastor mencionou, da nossa reunião, agora no final de novembro, e aí ele brincou, ele falou assim, não vai ser o café da manhã que vocês vão ter no hotel, que vocês vão dormir, mas a gente vai oferecer outro café da manhã, nós vamos oferecer a janta quando vocês chegarem à noite. E aí eu peguei e falei para ele, nossa, que bênção, meu irmão, que generosidade. E aí ele pegou e copiou lá da torre, o nosso pedido da segunda. Ele falou assim, esse pedido de vocês me inspiraram, vocês querem ser uma igreja generosa para ser generosos, vocês querem ser abençoados financeiramente para poder abençoar. Esse pedido de vocês me inspirou. Eu falei, que bênção, meu irmão, que bênção. É por isso que eu repito, nós jamais podemos colocar a nossa confiança na nossa condição financeira. E que Deus continue, se Ele quiser, por anos assim, a gente passando, não aperto, mas a gente tem o necessário. Porque a gente não pode perder o principal. Segundo ponto, os pobres devem ser tratados com um genuíno amor cristão. A igreja do Senhor deve ser uma comunidade em que a marca registrada é o amor. João 13:35. A única marca é o amor, e esse amor prático, não só em palavras, mas em atitude, especialmente com os mais necessitados. Na semana passada nós vimos Tiago trazendo esses 2 grupos de pessoas, mas que aqui a gente pode colocar qualquer grupo de pessoas necessitadas que você conheça. A igreja deve ser um refúgio para os pobres do mundo. Meus irmãos, hoje nós temos cerca de 100 milhões de imigrantes, 100 milhões de pessoas que não estão nos seus países, algumas delas apátridas, pessoas que não têm pátria, porque nasceram no Brasil, por exemplo, mas segundo o regulamento do seu país de origem, eles não são considerados cidadãos daquele país, muito menos do Brasil, porque não podem ser brasileiros, porque nasceram em solo brasileiro, eles não têm pátria. Pessoas que estão forçadas, saíram dos seus países porque não tinham o que comer, pessoas que saíram porque foram perseguidas. Nós temos a 6 quadras daqui, um grupo de pessoas nessa realidade. A igreja é a resposta. Acabamos de ver na liturgia de abertura que nós precisamos praticar a hospitalidade. Se entrar agora um pobre nessa porta e sentar do seu lado, você vai continuar prestando atenção na palavra ou vai ficar reparando na roupa pobre, suja e talvez do mau cheiro dele? Será que você tem a graça ou a condição de alguma forma ser tão hospitaleiro para que aquele pobre depois volte porque ele foi recebido aqui? Às vezes, sem dúvidas,
a igreja passou por essa mudança. A reforma veio, quebrou isso, mas antes existia isso, e mesmo depois da reforma, uma igreja elitizada. Me diz, eu não vou te dar muito tempo para pensar, porque não precisa muito tempo para isso. Quantas igrejas que você conhece que tem pobres nela? E quando eu falo pobre, pessoas exatamente nessa margem de pobreza, que tem roupas sujas e velhas. Você vai ter dificuldade para pensar. Nós temos um contexto aqui que eu fiquei assim, foi sem dúvidas uma coragem de amor, mas ao mesmo tempo eu fiquei estupefado. Eu fui falar uma palavra bonita, mas eu fiquei horrorizado. A igreja, o que acontece com a Missão Vida? Pessoas que saem da rua, que Deus, pela graça de Deus, usa desse ministério belo que influenciou até lá onde eu moro, em Machado. Eu chego e descubro que tem uma igreja só para eles. Por que essa igreja foi fundada só para eles? Porque nós não recebíamos esse tipo de pessoa. Isso é vergonhoso, meus irmãos. Aquele líder teve que abrir uma igreja porque ninguém recebia aquelas pessoas. Meus irmãos, isso é um absurdo. Será que a gente vai ter que abrir uma igreja só para os venezuelanos? Para os imigrantes? Porque nós ainda não estamos preparados para receber o pobre? Vocês estão entendendo como essa carta é prática? Nós precisamos demonstrar o amor de Deus, que eles não conhecem. Esse Deus que você conhece, esse Deus que foi bondoso com você, esse Deus que não foi parcial com você, esse Deus que continuou te abençoando mesmo você sendo mau e ingrato. Nós precisamos refletir desse Deus para essas pessoas. Hoje de manhã eu falei para aquele grupo de pessoas que você não precisa concordar especialmente hoje em dia, você não precisa concordar com o partido do fulano, você não precisa concordar com a maneira com que ciclano vive, você não precisa pensar como fulano pensa, mas você precisa respeitá-lo como pessoa. Ele tem uma coisa chamada imago Dei. Essa palavra bonita teologicamente, imago Dei, significa imagem e semelhança de Deus. Você acha que o andarilho, que o imigrante, o pobre não tem a imagem e semelhança de Deus? Você não pode tratar ele com honra e com respeito? Você não precisa dar esmola quando você acha que aquela pessoa vai usar uma esmola que não deveria, da maneira com que ela vai usar, mas você pode tratar a pessoa com respeito. Você pode tratá-la com respeito, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela tem impressa nela, por pior que ela seja, a imago Dei. E ela é digna de respeito. Ninguém, meus irmãos. Eu gostei do adesivo falando da Missão Vida de novo. Eu preciso arrumar um daquele para pôr no meu carro. Está escrito assim: eu amo gente. Porque tem gente que ama cachorro, ama tudo, menos imago Dei, menos gente. Nós precisamos amar a gente. E você não precisa concordar com ela. Respeita quem ela é. Imagem e semelhança de Deus. Eu vou usar rapidinho um enxerto do Carlos Barbosa, um pastor que eu gosto muito. Ele escreveu um livro fenomenal, que chama Convulsão Protestante. E nesse livro ele diz o seguinte, abre aspas, sobre essa questão do respeito à dignidade. Seria maravilhoso se protegêssemos a vida de cada ser humano com o mesmo cuidado que fazemos com as obras de arte nos grandes museus do mundo. Acontece que para muitos, alguém entrar no museu, olha isso, entrar no Museu do Louvre, em Paris, e passar a faca no quadro da Mona Lisa, causaria mais comoção que a cena de uma criança morrendo de fome na África. A obra de arte é a expressão inanimada da alma do artista. Já o ser humano é a revelação viva do ser de Deus. Um quadro rasgado nunca me perguntará: por que me destrói? Fecha aspas. Terceiro e último ponto. Os pobres devem ser tratados com a consciência de que nossas atitudes para com eles terão influência na maneira como seremos julgados diante de Deus. Nos últimos versículos desse texto, olha comigo aí no versículo 7.
diante dessas perguntas, quando ele fala, mas, no verso 6, mas vocês têm desprezado o pobre. Então essa afirmativa deixa claro sobre esse exemplo que ele nos deu. Mas olha o verso 7, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Aqui ele começa a fazer algumas perguntas em relação aos ciclos. Esses ciclos que vocês bajulam são os mesmos que levam vocês nos tribunais. Esses ciclos que vocês bajulam são os mesmos que difamam o nome. E aí ele vai falar lá no verso 1, o nome glorioso do nosso Jesus. Essa verdade, meus irmãos, jamais deve ser esquecida de nós, como seguidores de Jesus. Nossos gestos, nossas atitudes podem prejudicar alguém ou pode ser formas com que Deus pode trazer alívio no mundo tão doente. Isso não quer dizer que as pessoas vão ganhar salvação por serem pobres, não é isso. Quando a gente leu aqui no versículo 5, que Deus escolheu os que são pobres, não significa que todos os pobres serão salvos, muito menos que você ganhe a salvação por ser pobre. A salvação pela graça, e não pelo que você pode fazer, ou pelo que você tem ou não tem. Mas, sem dúvidas, a salvação ela é exclusivamente da graça, mas sem dúvidas é preciso lembrar que um dia nós estaremos diante do trono de Deus, e aí nós vamos ouvir as palavras do próprio Cristo, que vai dizer assim, estive com fome e você não me deu de comer, estive sem roupa e você não me deu de vestir, estive preso e você não foi me visitar. E aí muitos vão perguntar, mas quando que o Senhor esteve com fome, a gente não deu de comer, estava nu e nós não te demos o que vestir, ou preso e nós não fomos visitar? Ele vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram a um desses meus pequeninos. E o contexto ali são irmãos na fé. Irmãos na fé. Pessoas que conheceram dessa graça, que foram alcançados por essa misericórdia. E eu vou concluir com o versículo 1. Olha comigo o verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, olha o padrão que Ele dá, a fé que nós temos, é baseado aqui no caso, no que o glorioso Senhor Jesus fez, e é por isso que nós não podemos fazer nenhuma diferença entre as pessoas, tratando elas com parcialidade. Esse glorioso Senhor, ou seja, o dono de tudo, o Criador de todas as coisas, Ele deixou tudo, Ele deixou a glória dEle, e Ele veio e se tornou, ninguém foi tão pobre como Jesus, nem entre os imigrantes dos nossos dias, tudo bem que alguns, eu não duvido, estão em extrema pobreza, mas ninguém se humilhou ou se empobreceu como Jesus. Nenhum imigrante teve a glória que Jesus teve, mas Ele fez isso. Os imigrantes foram forçados a fazer, Jesus não foi forçado a fazer. Ele fez porque era a única forma de fazer com que você e eu hoje fôssemos ricos, em todos os sentidos possíveis da palavra. Esse glorioso Jesus, Ele veio e nasceu num coxo, numa estribaria. Ele veio para o seu povo, da sua própria cultura, foi rejeitado. Os parentes da sua própria casa não o consideravam como um profeta, pelo contrário, o consideravam como louco. Se tivesse um hospício lá na Galiléia, eles colocariam Jesus no hospício. Os seus discípulos no final o abandonaram, todos com exceção, sem exceção. O seu ministério vinha de mulheres que não tinham nenhuma reputação na época, mulheres pobres. O tesoureiro de Jesus foi Judas, porque ele se lançava aos cuidados do Pai. Ele sabia olhar para os lírios, ele sabia olhar para as aves. Ele não sabia onde ele ia dormir, mas ele sabia que não ia, se possível, faltar teto sobre a sua cabeça. Mas ele sabia também, ele se sujeitou aonde ele mesmo disse, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas nem o filho do homem tem onde reclinar a cabeça. Sem dúvida, muitas vezes Jesus dormiu no meio do mato com os seus discípulos. A gente conhece aquela passagem que ele está indo para Jerusalém para ser crucificado, e os samaritanos não queriam dar a ele hospitalidade. E Pedro, João e Tiago, ainda pede para Jesus, a gente pode descer fogo do céu? O Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu? E Jesus repreende eles. Fala, o espírito de vocês não é o mesmo. A natureza de vocês não é a mesma. Nós não devolvemos o mal com o mal. Nós devolvemos o mal com o bem.
E eu não duvido que naquela noite Jesus não dormiu em algum lugar, em alguma gruta com seus discípulos. Jesus não valorizava as pessoas pela cor da pele, pela beleza das roupas, muito menos pelo dinheiro delas. Jesus não julgava as pessoas pela aparência, Ele conhecia o coração. Ele, sendo o Senhor da glória, se fez pobre, para que nós um dia ainda iremos ser donos do mundo. E aquela frase que dizem, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, ela é bíblica, embora você não vai ver ela escrita nas Sagradas Escrituras. Mas se você está em Cristo, você pode dizer que um dia nós herdaremos o mundo com Cristo. Jesus acolheu os ricos e os pobres, os religiosos, os publicanos, os doentes, as crianças, os israelitas, os gentios. Nós precisamos de novo reverberar essa mensagem. E aqui eu quero encerrar de novo com esse detalhe. Você não precisa concordar com todos. Você não precisa fazer o que as pessoas fazem, mas você precisa respeitá-las pela imago Dei que elas carregam.